Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom, nessa semana nós vamos fazer atividades sobre o gênero vlog de opinião. Percebam que aqui ao lado eu já coloquei, né, semelhanças com o gênero crônica. Na semana passada nós lemos uma crônica e nós vamos perceber que o vlog de opinião vai ter algumas semelhanças com o gênero crônica. E crônica é outro, só que eles têm algumas semelhanças. Então, olá, alunos, né? Na semana anterior, lemos a crônica que tratava da ortografia e da norma padrão da língua portuguesa. A crônica do Arthur Azevedo, tá? O cronista mostrou sua opinião sobre o assunto e disse que não havia urgência em tratar das regras da língua. O que importava para ele era entender o que estivesse escrito. Bom, então a opinião dele, ele deu a opinião dele e disse que essas questões de ortografia e a norma padrão da língua portuguesa dariam muita briga, que ele não gostava de se envolver. Ele achava importantes as regras, mas ele não achava que era algo urgente para ser resolvido e nem discutido. Hoje nós vamos ler um vlog de opinião que apresenta algumas características muito parecidas com a crônica. Por exemplo, os dois tipos de texto, os dois gêneros, apresentam pontos de vista do autor, a subjetividade, que nós já falamos na semana passada, temas do cotidiano, diálogo do autor com o leitor ou espectador e o uso de um registro mais informal da língua. Só esclarecendo o nome vlog para vocês, vlog provém de blog, né? O que é blog? É um site onde o autor publica uma diversidade de textos, imagens, um site e você posta diariamente ou semanalmente textos e algum conteúdo que você queira, né? O autor posta o que quer. A diferença é que no vlog as postagens são feitas em vídeo, por isso a modificação do B pelo V, tá bom? Bom, onde que você pode ter um vlog? Por exemplo, um canal que você tenha no YouTube e você poste vídeos com uma certa frequência, pode ser um vlog. Um canal de vídeos na internet, como o canal do YouTube, pode veicular diversos gêneros, como entrevista, comentário, conversa, entre outros. Podem ter outros gêneros também nos canais do YouTube. Mas o vídeo em que um vlogueiro, o autor do vlog, né, apresenta opiniões a respeito de temas variados com espontaneidade, pode ser chamado de vlog de opinião. Tá? Então, é isso que é o vlog de opinião, tá bem colocado aqui em negrito. O vlogueiro é considerado um formador de opinião. A interação dele com o público é imediata, ocorre pelos comentários postados, pelas curtidas e visualizações. Então, é um texto bem dinâmico e bem moderno, né, dos tempos da tecnologia. É bem mais atual do que a crônica. Enquanto o texto escrito tem os recursos da ortografia, a acentuação, pontuação, um texto oral, né, um texto falado, conta com entonação, pausa, gesticulação, né, os gestos que faz com as mãos, com a cabeça, expressão facial, né, parte do rosto e tom de voz. Esses recursos contribuem para a construção dos sentidos nos textos. Muitas vezes, os gestos, o tom de voz têm significado, fazem parte daquele texto, tá? Bom, resumidamente, as características desse gênero são vídeos curtos de fácil compreensão. Na crônica eram textos curtos, né? Aqui são vídeos curtos. Texto oral, que é falado. Inserção de imagens, sons e outros recursos tecnológicos. Então, alguns recursos que a internet proporciona, que o computador proporciona, a edição dos vídeos proporciona. Linguagem despojada e simples, que é informal. Trata de situações do cotidiano. Os temas são temas do cotidiano, do dia a dia. Foco nas opiniões do autor, né, que é o vlogueiro. Caráter crítico.
sobre comportamentos e situações e o uso do humor crítico, irônico e sarcástico. O que você vai ler aqui é uma transcrição. Então, esse texto que você vai ler é de um vídeo, então existe um vídeo e alguém transcreveu esse vídeo, alguém escreveu as palavras da autora desse vlog, que é a vlogueira Júlia Tolesano, né, conhecida também como Jujut. A Júlia é nascida no Rio de Janeiro, formada em jornalismo, e ela posta no seu canal vídeos gravados em casa, nos quais ela expõe sua opinião sobre os mais variados assuntos, né? Só uma observação sobre a autora. Uma moça mais jovem, e aí que vocês vão perceber. Aquele texto da semana passada era diferente. O texto tem semelhanças, né? O texto dessa semana tem semelhanças com a crônica do Arthur Azevedo, que foi escrita em 1907. Mas o texto do vlog tem linguagem muito diferente, porque foi produzido mais de 100 anos depois. Então, de 1907 até 2015, aconteceram mudanças na língua, né? Então, vocês vão observar bastante diferença. E além também, né, de ser uma transcrição de um texto oral. Então, se é um texto oral falado, vai ter algumas abreviações, algumas palavras mais informais que são naturais da fala. Bom, aqui tem o texto, ele se chama Menas, o vídeo se chama Menas, né? Vai tratar justamente sobre isso, sobre a ortografia, sobre a gramática da língua portuguesa, da importância disso ou não. O tema muito parecido com o tema do texto do Arthur Azevedo da semana passada. Bom, eu não vou ler porque é um texto falado, então seria interessante que vocês assistissem ao vídeo, né? Tem um link aqui, também vai um link para vocês assistirem o vídeo na íntegra, tá? E aí, depois de assistir esse vídeo, vocês vão fazer as questões que estão aqui embaixo. Aí vocês, por favor, assistam o vídeo e depois venham aqui ver a explicação das questões. Bom, então no vlog de opinião Menas, que é chamado Menas, Júlia Tolesano, né, a blogueira, aborda a questão do uso da língua portuguesa em discussões da internet. Então, dentro das discussões que as pessoas têm dentro da internet, há essa questão do uso da língua portuguesa. Ela fala no vídeo, né, sobre pessoas que têm total domínio da língua portuguesa. A pergunta é possível um falante ter total domínio da sua língua e não cometer nenhum erro? Né? Você vai explicar isso. É possível que uma pessoa não tenha nenhum erro, tenha total domínio da língua portuguesa, nenhuma vez na vida cometa um erro? Né? Letra B. O conflito descrito pela blogueira, né? Conflito, essas discussões na internet, restringe-se somente à comunicação pela internet? É só na internet que esse tipo de conflito acontece? Em quais outras situações uma pessoa pode ser desqualificada por cometer erros gramaticais? Você vai responder. A blogueira se irrita, na questão 2, né? A blogueira se irrita com a estratégia que pessoas usam para discutir na internet. Que estratégia é essa? Né? Qual que é a estratégia que as pessoas usam para discutir na internet? Essa estratégia revela a falta de argumento dessas pessoas? Por quê? Né? O que é o argumento? Eu coloquei aqui um lembrete. Um argumento é uma ideia, um pensamento utilizado para tentar convencer alguém. Então, se eu estou discutindo, eu tenho um argumento que eu vou falar para tentar convencer. Então, se a discussão é gostar ou não de doce, então eu vou argumentar assim, gostar de doce é uma coisa bacana, porque é saboroso. Então, o meu argumento é que é saboroso. Se alguém não concorda, diz que
argumenta diferente, argumenta que não deve se gostar de doce porque faz mal à saúde. Então, argumentos diferentes. A estratégia que ela fala lá no texto, que as pessoas usam para discutir, revela a falta de argumento dessas pessoas. Por quê? Explique aí. Relacione os itens de acordo com o raciocínio da autora. Então, você vai relacionar estes 5 itens aqui com essas 5 partes do texto, tá? Então, por exemplo, um interlocutor que não domina a língua portuguesa, não pode debater sobre nenhum assunto. Então, lá no texto ela fala sobre isso. E aí você vai escolher um desses que combina mais com esse daqui e vai enumerar, tá? Leia com muita atenção. A4. Assinale a alternativa correta. O vlog de opinião é mais próximo do conto de ficção com enredo e personagens ou de uma crônica expositiva e argumentativa? A5. O vlog que você leu foi publicado originalmente em uma plataforma de compartilhamento de vídeos na internet. Letra A. Você imagina que Jut elaborou um roteiro para orientar a gravação e, na sequência, fez bastante edições no vídeo antes de publicá-lo? O que você acha? Você acha que houve um roteiro antes? Você acha que ela fez bastante edições, cortou partes do texto, adicionou partes? Explique a sua ideia. Letra B. Algumas ocorrências como hesitação, dúvida, incerteza, hesitação é dúvida, incerteza, e retificação, que é a correção da fala, poderiam ser editadas. Algumas dessas coisas que aconteceram no texto poderiam ser cortadas e editadas. Porque a vlogueira optou por manter essas pausas, essas partes que ela corrige a própria fala, ela corrige, mas ela não retira do texto a parte que ela errou. Por que ela optou por mantê-las? O texto que você leu é uma transcrição do áudio do vlog de opinião. Que recursos marcam a oralidade nesse texto? Onde que você percebe oralidade? Onde que você percebe no texto que se mostra que é um texto falado? Onde que te mostra que é falado esse texto, não é só escrito? Questão 7. Na página do canal em que o vídeo Menos foi publicado, é possível encontrar as seguintes informações. Então, lá tem essas informações, que o vídeo foi publicado em 10 de dezembro de 2015, teve 616.596 visualizações, tem 52 mil curtidas, 737 dislikes, e tem 1.216 comentários. Letra A. O que esses dados permitem concluir sobre o interesse do público pelo vlog de opinião? Letra B. A ferramenta de comentar e compartilhar esses vídeos poderiam ser usadas com qual objetivo? Prestando atenção no gênero vlog aqui. Bom, sobre a semelhança entre crônica e vlog de opinião. Assinale a alternativa correta. Pode-se afirmar que... Então, você vai escolher uma dessas apenas. Apenas a crônica de Arthur Azevedo explicita o diálogo com o leitor. Apenas o vlog de opinião de Júlia Tolesano explicita o diálogo com o leitor. Ou os dois textos explicitam o diálogo com o leitor. Você vai escolher uma resposta. Questão 9. A crônica e o vlog de opinião apresentam perspectivas e opiniões semelhantes ou diferentes sobre o emprego da norma padrão da língua portuguesa. Explique. Então, sobre o emprego da norma padrão da língua portuguesa, sobre as regras da gramática, a ortografia, que é a maneira correta de se escrever uma palavra. Todas essas questões são abordadas nos dois textos. Na crônica e no vlog, essas perspectivas e opiniões são semelhantes ou diferentes? Explique aonde são semelhantes e aonde são diferentes. Bom, e vamos aprender sobre a palavra menos,
na questão 10. Observe os usos das palavras muito, pouco, mais e menos. Advérbios, né? Quando essas palavras são advérbios, elas ficam dessa maneira. Então, César ficou, né? Aqui é no gênero masculino. César ficou muito magro. César ficou pouco magro. César ficou mais magro. César ficou menos magro. Certo? Regina ficou muito magra, pouco magra, mais magra, menos magra. Então, perceba aqui, quando essas palavras são advérbios, elas não modificam sua estrutura, tá? Mudou-se o gênero, mas não mudaram essas palavras. Essas palavras que são advérbios não mudaram. Quando essas palavras estão como pronomes, olha o que acontece. Elas podem mudar de gênero e de número, singular ou plural. Muito ovo ou muitos ovos. Pouco ovo, poucos ovos. Mais ovo, mais ovos. Menos ovo, menos ovos. Tá? Então, perceba que existe uma mudança aqui, só na palavra, nas palavras muito e pouco. E quando a palavra é feminina, por exemplo, fruta, né? Que é o ovo, que é a fruta. Então, muita fruta, muitas frutas. Pouca fruta, poucas frutas. Mais fruta, mais frutas. Menos fruta, menos frutas. Não é menos frutas, tá? Então, ela não muda aqui também o gênero. Qual é a classe gramatical das palavras magro, magra, ovo e fruta? Classe gramatical, substantivo, pronome, verbo, o que for. Né? Classifiquem quanto à classe de palavras essas palavras. E a questão B. Com base nos exemplos, explique quando as palavras muito, pouco, mais e menos variam e quando não variam em gênero, masculino e feminino, e número singular e plural. Explique com suas palavras quando essas palavras variam e quando elas não variam, certo? Bom, espero que vocês gostem e entendam as atividades muito bem. E se formos nos encontrar presencialmente, melhor ainda, nós vamos nos encontrar e vamos ler, fazer as atividades juntos, tá bom? Quem está em casa, fazendo em casa, espero que gostem, que consigam fazer com o vídeo e até a semana que vem.